Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Bom, essa semana vocês fizeram um simulado, né, na segunda e na terça-feira. Hoje ainda não dá para a gente falar sobre ele, fazer uma revisão, porque a gente ainda não recebeu as notas, né, do simulado, então a gente não tem uma noção ainda de como foi, né? Mas espero que vocês tenham se saído bem, né? Então, nessa aula de física para essa semana, a gente vai dar continuidade, tá certo, ao conteúdo de física. Então, a gente está vendo aí movimento uniformemente variado, nós já vimos aceleração média, nós vimos função horária do espaço, nós vimos a função horária da velocidade e para concluir, para a gente começar a ir para a parte de exercícios, havia ficado faltando a gente ver a equação de Torricelli. E o que vem a ser essa equação de Torricelli, né? A equação de Torricelli ela nos diz o seguinte: é uma equação da cinemática desenvolvida pelo físico e matemático italiano Evangelista Torricelli. Essa equação permite determinar grandezas como aceleração, velocidade final e inicial, e até mesmo o deslocamento de um corpo que se move com aceleração constante, quando não se conhece o intervalo de tempo no qual o movimento ocorreu. Ou seja, eu só consigo utilizar a fórmula desse camarada que eu estou colocando aqui a imagem para vocês, tá certo? Torricelli, quando no enunciado não falar sobre tempo, tá certo? Porque a fórmula é essa fórmula daqui, e nessa fórmula não aparece o tempo. Então, para a gente diferenciar das outras fórmulas que nós já vimos, tá? Essa fórmula aqui, no movimento uniformemente variado, é a única que não aparece a variável tempo. Então, você leu um enunciado, separou os dados, ficou faltando tempo, é essa fórmula aqui que você vai estar utilizando, tá certo? E aí eu coloquei o que significa cada variável dessa, né? V a gente já sabe que é velocidade. Qual a diferença, né? O V sozinho é a velocidade final. Se você quiser colocar um F pequenininho aqui, você pode colocar, não tem problema nenhum, tá certo? Se não colocar, fica subentendido que é a velocidade final. O V0 é a velocidade inicial, tá certo? A letra A que vai aparecer aqui depois do número 2 é a aceleração e esse ΔS é o deslocamento, tá certo? É o espaço percorrido. Quando o enunciado der dois espaços, aí você faz aquele esquema de espaço final menos espaço inicial, que a gente já viu já, né? ΔS é igual espaço final menos espaço inicial, tá certo? Então, se por acaso o enunciado traz para a gente aí dois espaços, você subtrai o final do inicial e você encontra aí o ΔS, que é o deslocamento, beleza? Bom, aí eu trouxe para vocês um exemplo para que a gente consiga aplicar esse exemplo aí na fórmula, né? E ver como é que aplica-se, como é que utiliza-se esse exemplo aí, tá certo? Então o enunciado diz o seguinte: ao avistar um acidente na pista, um motorista que se movia com velocidade de 20 metros por segundo pisa no freio, imprimindo uma desaceleração constante ao veículo de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, até pará-lo completamente. Qual deslocamento sofrido pelo veículo até sua parada completa? Veja a pergunta: qual deslocamento sofrido? A gente quer descobrir o deslocamento que essa frenagem aí se deu, tá certo? Então, vamos separar o que tem no enunciado, né? Vamos supor que a gente não soubesse qual fórmula utilizar. Então, como é que a gente vai descobrir qual fórmula utilizar? Lê o enunciado, separa os dados e vê o que pode ser aplicado, ok? Então, vamos lá. Primeira informação. Quando diz aqui, ao avistar um acidente na pista, um motorista que se movia com velocidade, veja,
Isso é a velocidade inicial. Esse 20 metros por segundo, vai aparecer aqui, é a velocidade inicial. Pisa no freio, imprimindo uma desaceleração constante ao veículo de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, até pará-lo. Deixa eu marcar ali. Está dizendo que ele vai parar completamente. Quando diz que ele vai parar completamente, o que é que a gente entende com isso? A gente entende nesse caso aqui que a velocidade final é zero. Então fiquem ligados nisso no enunciado. Se disser assim, parte do repouso, se aparecer a palavra repouso, que ele partiu do repouso, todos os valores iniciais são zero, ok? Se diz que ele vai parar no final, então todos os valores finais são zeros. Espaço final é zero, velocidade final é zero, tá ok? Então quando ele diz que vai parar completamente, a velocidade final é zero, tá ok? Bom, o que é que nós temos mais? Tem uma desaceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá aqui. Se é uma desaceleração, a gente precisa lembrar o seguinte, que existe aqui um sinal de menos. Se fosse uma aceleração, seria positivo, mas uma desaceleração passa a ser negativo, tá ok? E a pergunta quer saber qual o deslocamento que ocorreu durante esse período da frenagem. Então veja que nos dados que nós separamos, nós não temos tempo. Então, a única fórmula dessas que nós estamos vendo no movimento uniformemente variado é justamente a equação de Torricelli, tá ok? Então, o que a gente vai fazer agora é substituir. Velocidade final, zero, então zero ao quadrado. Velocidade inicial, 20 ao quadrado, mais 2 vezes. Aceleração, no caso foi uma desaceleração, que foi menos 2, está aqui o menos 2. E ΔS, que é o deslocamento, a gente não sabe quem é, vai querer descobrir. Então, está aqui as informações. O que a gente vai fazer aqui é resolver as potências. Então, está aqui, são as potências que eu consigo resolver. E dá para a gente resolver essa multiplicação aqui toda de uma vez. Detalhe, aqui a gente vai fazer jogo de sinal, tá certo? Aqui nós fazemos aí um jogo de sinal. Beleza? Então vamos lá. 0 ao quadrado é 0, porque 0 vezes 0 é 0. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 20 vezes 20, 400. Fazendo o jogo de sinal mais vezes menos aqui vai dar menos. E multiplicamos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes ΔS, 4 ΔS. Ok? Esse 0 aqui, se você quiser, você pode cancelar que ele não vai interferir em nada. 4 ΔS negativo, ele vem para o primeiro membro positivo, igual a 400. Aí 4 está multiplicando, passa dividindo, 400 dividido por 4 equivale a 100 metros. Então, o período de frenagem aí desse motorista foi de 100 metros. Para que ele conseguisse parar aí o carro, ele precisou se deslocar 100 metros, imprimindo ali uma frenagem no carro, para que ele conseguisse fazer com que o carro parasse, tá ok? Então, um exemplo para que a gente percebesse mais ou menos como utilizar a equação de Torricelli, tá certo? Para essa semana eu não estou trazendo lista de exercício, então para aquelas pessoas que estão com conteúdo em déficit, tá certo? Tem tudo no grupo, né, no nosso grupo do WhatsApp. Então, se tiver alguma coisa atrasada, né, quiser encaminhar, né, meu e-mail é esse, andersonerembonito@gmail.com, tá? Se tiver alguma dúvida, manda para mim lá no WhatsApp, que assim que possível eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, tá certo assim? Então, espero que vocês fiquem bem. Forte abraço para todos e até mais.